Olá, como havíamos combinado, vamos a mais uma aula sobre os tópicos que precisamos estudar. Agora vamos abordar divisores de zero em um número. Inicialmente, vamos relembrar o conceito de divisor de um número. E vamos relembrar o conceito de divisor de um número no conjunto dos inteiros. Dados dois números inteiros A e B, dizemos que A é divisor de B quando existe um outro inteiro C, tal que B é igual a C vezes A. Usamos uma notação especial para representar isso. Escrevemos A divide B. Essa é a leitura que fazemos para essa representação. Vamos ver alguns exemplos no conjunto dos números inteiros. O número menos 5 é divisor de 20. Por quê? Porque existe menos 4, tal que menos 4 vezes menos 5 é igual a 20. O número 5 não é divisor de 12. Por quê? Porque não existe inteiro C, tal que 12 seja igual a C vezes 5. O número 10 é divisor do inteiro zero, pois existe zero, tal que 0 vezes 10 é zero. Todos vocês concordam com isso, correto? E uma informação interessante que alguns não se dão conta disso, mas que é verdade. O inteiro zero é trivialmente divisor de zero. Por quê? Note que qualquer número inteiro multiplicado por zero tem como resultado zero. O que significa isso? Zero é divisor de zero, bem como todos os outros números inteiros também são divisores do zero. Vamos ver agora alguns exemplos no conjunto Zn. Lembremos que o conjunto Zn é formado pelos possíveis restos da divisão por n. O conjunto Zn tem exatamente n elementos. 0, barra, 1, barra, 2, barra, 3, barra, 4, barra, reticências, até n-1 barra. Estão lembrados? Então vamos ver os exemplos. Em Z12, o elemento 3 é divisor do elemento 9. Por quê? Porque existe 3, tal que 3 vezes 3 é 9. Concordam? Observe que aqui não estou usando as barras características dos elementos de Zn, apenas para simplificar a notação. Mais um exemplo ainda no Z12. O elemento 5 é divisor do elemento 8, pois existe 4, tal que 5 vezes 4 é 8. Vamos conferir? 5 vezes 4 dá 20. Como estamos no Z12, precisamos dividir 20 por 12 e conferir qual é o resto dessa divisão. Dividindo 20 por 12, temos que o resto da divisão é 8. Logo, 5 vezes 4 é 8. Agora um desafio. Quais são os divisores de 6 em Z12? Tente descobrir. Lembre que precisamos encontrar dois elementos de Z12 que multiplicados deixem 6 como resultado. Deixar 6 como resultado significa que o produto dos dois elementos tem como resultado 6 unidades a mais do que um múltiplo de 12. Será que você conseguiu? Vou ajudar. Pensemos nos múltiplos de 12. 12, 24, 36 e assim sucessivamente. Acrescentando 6 unidades a cada um desses produtos, nós vamos ter 18, 30, 42, etc. Então, o que nos interessa
é achar exatamente dois números que multiplicados deem 18. Por quê? Porque fazendo 18 dividido por 12, o resto será 6. Acharam alguns? Ah, vocês devem ter encontrado 2 e 9, 3 e 6. Confere? Mas também nós temos que 24 é múltiplo de 12. 24 mais 6 é 30. Será que nós conseguimos descobrir dois elementos de Z12 que multiplicados deem 30? Acharam? 5 vezes 6 é 30. 3 vezes 10 é 30. E agora, será que nós temos mais algum? Será que nós conseguimos encontrar algum que multiplicado, dois números do Z12 que multiplicados deem como resultado 42, que é exatamente 36 mais 6? Acharam? Ah, devem ter encontrado. 6 vezes 7, 42. Não é? Depois de 42, nós temos quem? O próximo número, qual será? 48 é um múltiplo de 12, não é? 48 é múltiplo de 12, somado com 6 dá 54. Que números a gente encontra em Z12 que multiplicados deem 54? 6 vezes 9. Tem mais algum? Acho que não, não é? E será que a gente consegue encontrar mais algum? Você deve ter encontrado também o 11. Por quê? 6 vezes 11 é 66. Dividindo 66 por 12, nós encontramos o resto 6. Exatamente. Então, completando, os divisores de 6 em Z12 são 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. Se você não tinha conseguido, confira e veja que realmente a gente pode juntar 2 a 2 desses e vamos sempre encontrar um múltiplo de 12 somado com 6. Bom, agora nós vamos ver divisores do zero em um anel qualquer. Inicialmente, vamos lembrar que em todo anel existe um elemento chamado zero do anel. Que elemento é esse? É exatamente o elemento neutro da primeira operação, que sempre existe. Por quê? Porque o conjunto A, munido da primeira operação, para que seja um anel, é preciso que inicialmente ele, com a primeira operação, seja um grupo, e um grupo abeliano. O nosso interesse, então, é descobrir se existem divisores de zero em um anel. Nem todo anel admite divisor de zero. Por exemplo, o anel dos reais, um anel comutativo e com unidade, sem divisores de zero, é denominado anel de integridade. Correto? Vamos ver então alguns exemplos. Vamos à definição de zero, de divisor de zero em um anel. Essa divisão que vocês estão vendo se encontra na página 76 do nosso módulo. Ela diz exatamente isso. Sendo A um anel, A e B elementos não nulos, tais que A vezes B de zero, disse que A e B são divisores próprios de zero. Onde esse zero que aparece aí não é o número inteiro zero, é o zero do anel. Certo? E dizer que os elementos são não nulos é dizer que eles são diferentes do zero do anel. Essas informações vocês encontram no nosso módulo. Vamos então agora ver dois exemplos. O exemplo 1 trata do anel dos números reais. Não admite divisor de zero. Vocês concordam?
Lembre que no conjunto dos números reais, sempre que multiplicamos dois números que não são zero, o produto é sempre um número diferente de zero. Exatamente por isso, a gente diz que zero não admite divisor de zero. Ou seja, como zero é um anel comutativo e com unidade, e não tem divisor de zero, ele é o que nós chamamos de anel de integridade. Um outro exemplo é o do anel Z6. Nós sabemos, ou vamos nos lembrar, que no anel Z6 existem 3 divisores de zero. Para isso, o que é que nós precisamos fazer? Descobrir dois elementos 16 que multiplicados deem zero. Por exemplo, 2 vezes 3, não é? 2 vezes 3 no anel Z6 é zero. E 3 vezes 4, quanto vale? Zero também, não é? Então, estes são os únicos elementos 16 que são divisores de zero. Repetindo, 2 vezes 3 é igual a zero. 3 vezes 4 também é igual a zero. Logo, os elementos 2, 3, 4 são divisores de zero no anel Z6. Continuando, nós vamos ver que nem todo anel tem como zero o número zero, não é? O elemento zero do anel depende da característica dos elementos do anel como um todo. Por exemplo, no anel das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas em R, o zero do anel é a matriz nula. A matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, por isso ela é uma matriz quadrada de ordem 2, formada pelos elementos 0, 0, 0, 0, a matriz nula. Este é o zero do anel das matrizes. Se nós tivéssemos uma matriz quadrada de ordem 3, nós teríamos uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, todas elas com elementos sendo zero. Isso porque nós estamos com entradas em R, o conjunto dos números reais. Poderíamos ter uma entrada no conjunto dos números inteiros, poderíamos ter com entradas no conjunto dos números racionais, poderíamos ter com entrada no conjunto dos números ZM, não é? Existe uma propriedade no nosso módulo que diz que se um determinado conjunto é um anel, o conjunto das matrizes quadradas com entradas nesse anel também é um anel. Então vamos ver alguns divisores de zero nesse anel M2 de R. Vou apresentar 2 pares. Não vamos aqui apresentar o cálculo. Esse cálculo vocês devem fazer para verificar. Então, por exemplo, essas 2 matrizes 0, 3, 0, 0 e 0, menos 4, 0, 0 são matrizes que são divisores de zero. Se vocês multiplicarem uma pela outra, na ordem que elas aparecem, elas são, de fato, o produto de fato vai dar 0, 0. Um outro exemplo são as matrizes 1, 2, 0, 0, menos 2, 4, 1, menos 2. Também, se vocês verificarem o produto dessas matrizes na ordem que elas aparecem, o resultado é a matriz nula. Verifique. Agora que você acabou de verificar e deve ter encontrado o resultado, vamos estudar um pouco dos divisores de zero em um anel ZM. Em um ou 2 slides atrás, nós vimos que o anel Z6 tem como divisores de zero os elementos 2, 3 e 4. Ora, o anel Z6 tem apenas 6 elementos. Se nós tivermos a tábua da multiplicação do anel Z6, é possível, inclusive, olhando na tábua, verificar quem são os divisores de zero. Se o anel tivesse bem mais elementos, né?
que será que a gente faria? Íamos construir uma tabela tão grande? É muito trabalho. Por isso existe uma propriedade que diz exatamente isso. Seja a barra um elemento de um anel ZN. Disse que a barra é um divisor de zero se MDC entre A e M for diferente de 1. Essa informação encontra-se na página 79 do nosso módulo. Bom, desta forma fica muito simples. Nós não precisamos construir a tábua. Nós não precisamos fazer contas de multiplicar para descobrir quanto vai ser o resto, se o resto vai ser zero ou não. É suficiente que a gente calcule o MDC entre o elemento A e o M para saber quanto é o MDC. Então, vamos então ver se nós conseguimos fazer. Vamos considerar o anel Z54. Já imaginou? Fazer todas as multiplicações em Z54? Daria muito trabalho, não? Mas eu quero saber de vocês. 35 é divisor de zero no anel Z54? O que é que você vai precisar fazer? Calcular o MDC de 35 e 54. Calculou? Quanto você encontrou? A que conclusão você chegou? Você deve ter encontrado que 35 não é divisor de 0 em 54. Por quê? Porque o MDC entre 35 e 54 é igual a 1 e não diferente de 1, como diz a definição. E agora? Será que 36 é divisor de zero no anel Z54? Precisamos fazer a mesma coisa, correto? Calcule. MDC de 36 e 54. Quanto dá? Encontrou? E então? 36 é divisor de zero? Acho que você deve ter acertado. Deve ter dito que sim, pois o MDC de 36 e 54 é igual a 18. Não é? Então, se 36 é divisor de zero, o que significa? Existe um outro elemento do Z54 que não é zero e que multiplicado por 36 dá zero. Será que você sabe qual é? Existe mais de um, inclusive. Mas vamos pensar no menorzinho de todos. O primeiro para o qual acontece isso. Exatamente o elemento 3. 36 vezes 3 dá 108. Confere? E 108 é o resultado de quê? De 54 vezes 2, não é? Então significa que 36 vezes 3 dá 0. Então, estamos chegando ao fim. E para finalizar, algumas sugestões. Escolha você mesmo um anel ZN. Escolha alguns elementos e verifique se são ou não divisores de zero. É apenas um exercício de cálculo de MDC. Se o MDC encontrado for diferente de 1, significa que eles são divisores do zero. Então, você vai descobrir qual outro elemento que multiplicado pelo primeiro vai dar o zero. E se não aconteceu o MDC igual a 1, diferente de 1? Se o MDC foi exatamente igual a 1, o que significa isso? O elemento X não é um divisor de zero, e sim um elemento simetrizado. Aproveite, treine, capriche. Sucesso na nossa avaliação do próximo dia 24.